Olá pessoal, meu nome é Gustavo Santana, eu sou fundador de um estúdio de animação gráfica chamado Video Story e eu vim aqui a pedido da equipe da Superlax para poder contar um pouco da minha trajetória profissional até aqui. Quando você era criança, você deve ter ouvido aquela pergunta clássica: o que vai ser quando crescer? Eu sou engenheiro, eu sou artista plástico, músico amador, tenho interesse por diversas áreas e ainda não encontrei uma resposta satisfatória para essa pergunta. O que fazer quando crescer, quando eu quero fazer várias coisas? Eu cresci em um ambiente bem multidisciplinar. O meu pai ele é técnico em eletrônica e também tem formação em artes plásticas. A minha mãe é bancária e fez um curso de medicina ayurvédica, que é a medicina praticada na Índia. O meu irmão ele é luthier, ele fabrica violinos e violões e instrumentos de corda em geral. Eu lembro que na minha infância eu convivia com as telas de pintura do meu pai, com os circuitos eletrônicos que ele trabalhava, o ateliê, ferramentas para trabalho com madeira, cerâmica. Minha mãe cultivando as plantas medicinais dela e muita música popular, Elis Regina, Milton Nascimento, música clássica também. Então veja só, arte, música, luteria, eletrônica, medicina, matemática, muitas influências, aparentemente divergentes, e um ambiente de muita criatividade. E o meu comportamento diante disso tudo era aprofundar em um campo de conhecimento. Eu me saía relativamente bem e então procurava uma outra coisa interessante para fazer. Eu sempre gostei muito de desenhar e quando eu tinha 10 anos eu tive uma oportunidade incrível, porque o meu pai ele cursava a Faculdade de Belas Artes e me levava nas aulas de desenho. E aí eu ficava no meio dos adultos estudando perspectiva, anatomia humana, luz, sombra, algumas técnicas de desenho. Nesse tempo eu ficava horas no meu quarto, desenhando, estudando as técnicas. Depois de um tempo eu me encantei com a música. Comecei a estudar violão por influência de um amigo meu e também do meu pai. Aprendi músicas brasileiras, rock. Mais na frente eu me interessei pelo violão clássico, também fiquei alguns anos estudando. Paralelo a isso eu comecei a estudar animação gráfica, porque um amigo meu estava estudando e eu achei muito interessante. Comecei a procurar material na internet, estudando de forma autodidata, né? Trabalhei como freelancer e cheguei a atender algumas empresas grandes, como a MTV e a Continental. Na escola, praticamente tudo me interessava, do futebol, a biologia, história, matemática. Física eu achava fascinante. E no meio disso tudo eu fiz um curso de construção de violão e fiz o meu próprio instrumento. E se aproximando do período do vestibular, eu via meus colegas indecisos, inseguros, não sabiam o que queriam fazer, né? O que queriam escolher profissionalmente. E o meu problema não era que eu não gostasse de nada, era que eu gostava de tudo. E que qualquer coisa que eu escolhesse eu estaria abrindo mão de todas as outras. Era muito doloroso para mim pensar que eu teria que escolher uma profissão e casar com ela, até a morte. Mas o mundo quer especialização, o mundo quer foco. Eu fiz uma lista de cursos que me interessavam e fui classificando por ordem de afinidade, por prioridade mesmo. Eu cheguei em 4 opções aparentemente sem nenhuma conexão: música, biologia, design de produto e engenharia de controle e automação. Aí afunilei mais um pouco e escolhi o design e a engenharia. E para minha surpresa eu passei nos 2 vestibulares. E agora? Eu amava o design e gostava muito da engenharia. Eu fiz o que a maioria das pessoas fazem diante de escolhas difíceis. Eu escolhi a opção mais segura, a engenharia, o caminho da estabilidade. As aulas iniciaram e eu achava interessantíssimas as matérias do ciclo básico, ao contrário da maioria dos colegas que eu tinha, que não gostavam. Eu achava o máximo estudar cálculo, programação, física, termodinâmica, as leis do universo. Fascinante. Nos laboratórios e no estágio eu lidava com tecnologia de ponta. Eu trabalhava com aeronave, GPS, robótica, lousa digital,
desenvolvimento de drones. Era um universo bem interessante. Mas a arte estava ali, em algum lugar, viva, pulsando, que fazia parte da minha formação como pessoa, a formação que eu tive na minha casa. O que eu fazia? Nos tempos livres, que eram cada vez mais escassos, eu estudava aquarela, pintura a óleo, violão. E aí na faculdade, sempre que possível, eu incluía nos trabalhos práticos algum elemento gráfico, algum desenho, animações. Hoje eu vejo que no fundo eu estava querendo unir a engenharia e a arte. Comecei a criar simulações dos fenômenos de física que eu estava estudando na faculdade, o que acabou se tornando um software de ensino. E nessa linha, abri um concurso de aulas interativas do MEC, eu participei e fui premiado. Nesse cenário eu procurei sócios, nós abrimos uma empresa e começamos a desenvolver uma série de aplicativos educativos em parceria com a UFMG. Passamos por tempos muito difíceis. Por falta de experiência e planejamento no início do projeto, a gente pagou um preço muito alto. Surgiram uma série de dificuldades, pressões, muito estresse e pouquíssimo retorno financeiro. Mas, por outro lado, a gente teve uma oportunidade de passar por um treinamento intensivo de empreendedorismo. Fomos selecionados em uma aceleradora de startups em Belo Horizonte. Lá nós estudamos Canvas, modelos de negócio, pitch, storytelling, marketing digital. Mas com a crise econômica o projeto se tornou insustentável. Eu decidi vender as minhas cotas e sair da empresa. Eu não sabia muito bem para onde ir. Parecia que tinha algo errado comigo, porque eu tinha muitos projetos, muitas ideias. Eu pivotava toda hora. O meu currículo parecia um Frankenstein, porque tinha experiências em áreas bem diferentes. E esse meu comportamento me causava muita ansiedade. Eu tinha diversas paixões e cada uma me puxava para um lado diferente. E o mercado pedindo especialização. Não sabia muito bem como eu poderia fazer para transformar qualquer uma daquelas minhas habilidades em uma carreira. Eu achava que eu tinha que escolher uma coisa e negar todas as outras e aceitar o tédio. Pesquisando muito, procurando entender o que estava acontecendo comigo. Navegando na internet, encontrei um artigo que esclareceu bastante desse meu comportamento. Ele falava de pessoas multipotenciais, que são pessoas que gostam e se destacam em mais de uma área, que têm espírito investigativo, muitos interesses, muitas possibilidades criativas e paixão por estudar muitas coisas, ou seja, o oposto de um especialista. Os multipotenciais têm diversos chamados e pensar que farão uma coisa pela vida toda se torna um pesadelo para eles. Quando eu fiquei sabendo dessa definição, parece que tirou um peso das minhas costas, porque eu percebi que outras pessoas também lidavam com situações semelhantes às minhas e que eu poderia tirar um proveito melhor dessa minha condição. Se você nasceu especialista, por exemplo, PhD em cerebelo ou perito em nanotecnologia, não tem nada de errado com isso. A função do especialista é justamente essa, pesquisar, ir a fundo, descobrir e implementar as ideias. Mas existe também o lugar do multipotencial, a função do multipotencial, que traz amplitude, que traz a diversidade, integração de diversas frentes de um projeto. É uma parceria belíssima. As melhores equipes são formadas por especialistas e por multipotenciais. Quem é multipotencial tem muitas oportunidades disponíveis, muitas possibilidades profissionais. Por um lado é muito bom, mas por outro pode ser um grande problema. Porque há tantas opções interessantes que às vezes ele se paralisa e não escolhe nada. E aí finalmente quando ele escolhe ainda bate aquele pensamento, será que eu fiz a escolha certa? Será que esse é o melhor caminho? Mas pensando historicamente, por que gostar de muitas coisas é considerado estranho, anormal? Isso aí é uma coisa que a cultura ensina pra gente. Existe uma pressão enorme para que a gente seja especialista. Isso desde a Revolução Industrial. Era uma necessidade da época para a criação das linhas de montagem e produção em larga escala. Mas os tempos mudaram e se você não funciona desse jeito? E aí vem aquela pergunta.
Como ignorar aquele chamado que fica ali noite e dia martelando? E se essa multipotencialidade fosse o meu principal diferencial competitivo? E se eu conseguisse ligar todos esses meus pontos de experiência para construir algo autêntico, algo novo, com a minha cara? Nesse processo de amadurecimento eu vi que sim, que isso é possível. A inovação ela surge das interseções de diversas áreas diferentes. No multipotencial, as ideias afloram o tempo todo, porque há habilidades e conhecimentos em áreas diferentes. Então, essas interseções são diversas, o que permite uma capacidade criativa incrível. E com o autoconhecimento, você vai descobrindo o que você ama, o que você gosta, o que você quer fazer e o que te move. E aí fica mais fácil você escolher com consciência, porque aí você considera o que você gosta, o que você não gosta, seus pontos fortes, o estilo de vida que você está disposto a levar. E o mais importante, você escolhe o que você faz bem e o que você faz com coração. Hoje, tudo que eu vivi, tudo que eu passei nesses anos faz muito mais sentido para mim, porque eu aceitei a minha forma de ver o mundo, de entender a vida, e abracei as minhas habilidades para construir algo novo, algo com base no que eu sou. E aí eu volto na primeira pergunta que eu fiz no início dessa palestra. O que você quer ser quando crescer? Ou o que eu quero ser quando crescer? Hoje, mais do que tudo, eu me enxergo como um engenheiro na forma de pensar, na forma de entender o mundo, mas que tem como espinha dorsal, como alma de tudo que eu faço, a arte. Depois de uma longa jornada, eu descobri no empreendedorismo a chave para unir os pontos de experiências que eu tinha. Abri a Video Story, que é uma empresa especializada na produção de vídeos animados. E com o aprimoramento do trabalho nesse caminho, eu fui premiado em um concurso da Education Commission e tive a honra de ter uma das minhas animações exibidas na Assembleia Geral da ONU. E nos tempos livres eu dedico as minhas artes a pinturas, a gravuras, a projetos pessoais, e também é um projeto que eu venho trabalhando há algum tempo, onde eu quero unir os campos da engenharia e da arte. O meu recado para quem se identificou com a multipotencialidade é o seguinte: aceite, abrace sua maneira de funcionar, siga sua intuição, tenha prudência, paciência, perseverança e explore suas interseções com criatividade. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Eu vou deixar aqui no vídeo os meus canais de comunicação, os meus contatos, para quem quiser mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida. E foi um prazer para mim participar dessa primeira Semana Nacional de Inspiração Acadêmica da Superlattes. Agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. Esse é o Daniel. Ele faz administração e passa seus dias entre a faculdade, estágio e curso de inglês. A rotina é dura, mas todo esse esforço será recompensado. Logo, logo, terá o seu diploma e dará os primeiros passos de uma carreira de sucesso. Mas peraí, será que tenho experiência para encarar o mercado? Meu currículo é bom o suficiente? Pós-graduação, MBA? E se der tudo errado? Calma, Daniel. Com a Superlattes você tem tudo o que precisa para fazer a escolha certa. Conectamos você a profissionais de sua área e apresentamos os melhores caminhos para a sua inserção no mercado de trabalho. Assine nossa plataforma, conheça nossos conteúdos exclusivos em vídeo e participe de nossos congressos online e presenciais.